Mais do que uma figura histórica, ele é uma figura de memória coletiva viva. É como um povo lembra de si mesmo. As obras de fantasia, como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, etc., não existiriam como são se não tivesse a morte de Arthur. Mas, ao mesmo tempo, a gente está lançando esse livro hoje. A ideia é fazer com que o projeto gráfico conte as histórias da iconografia desse livro. O Rei Arthur histórico, ele tá numa encruzilhada da construção da identidade britânica, bem no início ali, porque é uma região de choque entre diversas culturas. Você tem os celtas, depois com a chegada dos romanos, metade da ilha ocupada e romanizada. E aí, com o declínio do Império Romano, os romanos vão se retirando aos poucos. Não foi um processo pacífico, né? Foi um processo de pilhagem, de destruição das populações locais, então foi um processo extremamente traumático para os habitantes. E o rei Arthur, ele seria uma espécie de líder cristão celta romanizado, liderando a resistência local contra a invasão germânica, principalmente os anglos e os saxões. E é daí que vem a própria ideia de fundação da Inglaterra como terra dos anglos. Só que de específico da biografia dele, praticamente nada se sabe, né? Tudo isso é muito vago. O processo, então, onde Arthur teria vivido vai mais ou menos do século IV ao VI, esse processo de invasão germânica das Ilhas Britânicas. E o material que a gente tem textual sobre o rei Arthur, ele é construído mais ou menos ali no século IX até o século XII. Ela é um mito de fundação da própria coroa. O grosso é do século X ao XV, mas um pouco antes já existia, muito pela cultura oral e a cultura celta. Então, por exemplo, no século V, existia já a história dele, mas pela oralidade, e ele era um guerreiro, ele não era um rei. Então, a coisa foi sendo construída muito ao longo dos séculos. O Santo Graal, eles quase não conseguem, quase ninguém, só o Galahad, né, vai conseguir. E ele é realmente um objeto que prova muito o valor. Só que, por mais valoroso que é o cavaleiro, ele não chega lá, né? Só chega lá nessa versão, por exemplo, porque ele é muito puro, muito humilde. A figura lendária do rei Arthur, na verdade, é exportada para a França também, por exemplo. Então, o rei Arthur é uma figura de idealismo e modelo de heroísmo europeu no geral. Ele transcende a mera identidade britânica. E tem a história dos reis da Bretanha, né, que o Geoffrey Monmouth escreveu, né? História Regum Britanniae, então foi escrito em latim. Depois também teve do Chrétien de Troyes, que era francês, né? E ele que trouxe o Lancelot, por exemplo, e eram poemas. Isso no século XII. Quando foi chegando mais perto do século XV, que foi quando a morte de Arthur foi escrita e depois publicada também nesse século, já tem um pouquinho antes, já tiveram algumas versões em inglês. A literatura medieval, ela circulava ao redor de 3 principais tópicos, né? A matéria da Bretanha, que é a história do rei Arthur, a matéria da França, que é a história do Carlos Magno, e a matéria de Roma. Você consegue encher bibliotecas inteiras de histórias e variações de histórias contadas. Ele é um exemplar do rei heróico, mas ele tem falhas, ele comete erros. Ele é um símbolo muito forte da esperança na adversidade. Então, o rei Arthur não é uma figura de liderança militar vitoriosa. A ideia de que nós somos derrotados hoje nós estamos sendo oprimidos, mas o rei legítimo, virtuoso, ele voltará para salvar a pátria, salvar a terra natal.
A morte de Arthur ela é muito interessante porque ela é a precursora, um dos precursores do romance moderno. Então você tem toda uma história ali, do início ao fim de um personagem, uma história mais ou menos, não exatamente linear, porque ela tem um entrelaçamento, né? Ela tem desvios ali de histórias, mas você acompanha o personagem do seu nascimento até a sua morte. As fontes do Malory são principalmente francesas. E quando o Malory fala do livro francês, na verdade, ele está se referindo a, na verdade, centenas de textos. E, às vezes, textos focados em cavaleiros diferentes. Então, a contribuição forte dele é pegar todos esses cavaleiros, então, o Sir Tristram, Lancelot, Gawain, o Galahad, e ele consegue unificar isso dentro de uma história com começo, meio e fim estruturada pela biografia do rei Arthur. Eu acredito que as obras de fantasia, como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, etc., não existiriam como são se não tivesse a morte de Arthur. Porque a morte de Arthur é a síntese de todo o ciclo arturiano que já existia, né? É um personagem heróico e trágico ao mesmo tempo, né? Não por acaso, o Dom Quixote, que é considerado o primeiro romance moderno, é uma sátira das novelas de cavalaria. E tem essa ponte, então, com a fantasia, porque a fantasia moderna, o que ela é? Ela ocupa, de certa forma, o lugar do mito, mas ela ocupa esse desejo que o ser humano tem de se conhecer e que só a arte pode trazer, só a arte pode explicar. Você tem ao mesmo tempo a lealdade e a traição, o amor e a separação, e também o cristianismo e o paganismo, né? Então você tem ali valores, virtudes cristãs muito benquistos ali, a busca pelo santo grau, pureza, a coragem, mas você também tem elementos que vinham do povo celta, que era pagão, né? Então você tem o Merlin, é um mago, um pouco bruxas, e isso é um caldeirão de elementos para a fantasia moderna. Se você for ver Merlin, tem muito a ver, não só, mas muito a ver com Gandalf, por exemplo. Você tem ali o Dumbledore também, no Harry Potter, o Obi-Wan, Star Wars. Então você vai realmente tendo aí arquétipos, né, que estão muito presentes. O Anakin é um pouco de Mordred também. No caso de literaturas como essa, né, literatura arturiana, ela é uma literatura gostosa de ler. Ela é uma literatura de comunidades, de famílias, né? Hoje, uma população com 5% de analfabetismo é considerada uma população com graves problemas de alfabetização. Quando a morte de Arthur é composta e escrita, uma população com 5% de alfabetizados seria considerada uma população altamente alfabetizada. Então é exatamente o inverso. E a ideia era que isso fosse ser recitado, por exemplo, num pub, num bar. A pessoa alfabetizada aqui naquela roda de 10, 20, 50 pessoas leria esse texto, seria uma pessoa familiarizada com a recitação em público. As pessoas se reuniam no pub para escutar as aventuras do rei Arthur recitadas. Você tem cavaleiros profundamente vilanescos, você tem cavaleiros profundamente virtuosos, tem cavaleiros com fins trágicos, né? Aquela ideia da tragédia clássica, assim, sentir pena do personagem e medo por você mesmo. Então o leque de experiências aí é muito vasto. O Thomas Malory, ele é uma figura controversa. Eu acho que talvez por isso ele traz aí a morte de Arthur no título. Ele enfoca a tragédia, né, de um rei tão desejado. A biografia dele é incerta, é extremamente especulativa, né? Pessoalmente, eu tenho um alto grau de convicção de que o consenso acadêmico está correto e de que Sir Thomas Malory ele seria um aristocrata britânico que viveu na época da Guerra das Duas Rosas. Foi uma guerra civil disputando o trono da Inglaterra.
né, entre duas famílias, a de Lancaster e de York. O símbolo das duas famílias eram rosas, por isso que é a Guerra das Rosas. O próprio Malory esteve envolvido com a guerra, foi prejudicado, perdeu prerrogativas aqui, ganhou prerrogativas lá, lutou, praticou abundantemente a violência contra seus pares e seus inimigos, né? Então, ele mesmo é o tipo de cavaleiro que ele narra. Não havia ninguém mais familiarizado com as contradições ideológicas da cavalaria no mundo real do que ele próprio. Ele reflete isso na escrita da própria obra, ele faz pedidos de oração pela alma deste pobre cavaleiro preso, né? Esse pobre cavaleiro encarcerado. É interessante que ele vai colocar esse contraste, né? Você tem esse desejo dessa grandiosidade, mas tem essas sombras que levam à queda. Por outro lado, até por influência do cristianismo, você tem uma vazão ali para uma esperança escatológica. E anotamos muito, mas buscamos notas breves. Decidimos não alongar muito as notas justamente para evitar que a leitura ficasse truncada. Muitos dos nossos apontamentos vão na direção de abrandar o choque cultural do leitor. Já que Malory estava trabalhando com várias fontes, às vezes você tem pequenas complicações de cronologia e continuidade. Então essas coisas não são defeitos da obra, são características do processo de construção dela. Existem versões orais e das escritas. Você tem poema em francês, pelo Chrétien de Troyes. Você tem na História dos Reis da Bretanha, mas é em latim. Então ele junta tudo. A ortografia é substancialmente diferente, né? Então exige um preparo do tradutor que não é apenas traduzir do inglês. Embora Malory já esteja escrevendo aí num inglês que a gente chama de Early Modern, né, o começo do inglês moderno, a maior dificuldade é consistência, porque é um texto extremamente irregular. O Malory não está muito preocupado em entregar para você a interioridade dos personagens ou te entregar como ler a relação entre os eventos. Ele está te entregando eventos. O cavaleiro foi lá e fez isso, e depois ele foi lá e fez aquilo, e os eventos vão se somando, se somando e se somando. Claro, não é uma história dele, ele é um coletor de histórias. Veja, por exemplo, os irmãos Grimm não são autores dos contos de fadas, eles são coletores, editores. Ali o Malory também, ele é um editor, ele coleta, ele organiza. A ideia é que você recite isso com seus amigos no pub, uma aventura naquela noite. Faça isso toda semana. Não é uma leitura densa, com parágrafos extremamente longos, com frases extremamente longas. E é assim que nasce, por exemplo, a literatura popular, folclórica, o conto de fadas. Os pais contam essas histórias para os filhos. Então as coisas se casam aí, né? O leitor casual vai se divertir muito. O leitor acadêmico tem uma peça sem a qual a formação dele está incompleta, porque sem isso você não entende a formação do romance contemporâneo, você não entende a transição do estilo histórico narrativo para o estilo ficcional. Aí entramos nas decisões editoriais concretas nossas. Como a gente decidiu construir esse livro para apresentá-lo ao público brasileiro. O volume mais clássico associado à obra da Morte de Arthur, ela foi editada e publicada por um sujeito chamado William Caxton. Ele foi uma das figuras mais importantes na disseminação da imprensa na Inglaterra. E essa foi a versão canônica por séculos. Contribuiu muito na questão da divisão dos capítulos, por exemplo, essa estrutura de resumos por capítulo dos eventos. Só que, por um acidente histórico, né, o que parecia um caso fechado, ele foi reaberto com a descoberta de um manuscrito em Winchester. O acervo estava sendo catalogado e descobriram lá um manuscrito que, ao ser analisado, suscitou interesse porque ele parecia ser, e aí isso foi confirmado, como o exemplo textual mais antigo e mais próximo
do que Sir Thomas Malory estava de fato escrevendo. Precisa pensar também que é uma época em que as pessoas escreviam livros à mão, em que papel e tinta é muito caro, né? Então, você junta aí com uma cordinha, um calhamaço de 500, 600 páginas do que seria hoje um livro, aquilo para uma pessoa física, para o indivíduo, era de um valor patrimonial inestimável. Hoje, o consenso acadêmico vai na direção de que a melhor abordagem é você conjugar esse manuscrito com a edição do Caxton. Você usa a edição do Caxton como alicerce e você completa essa edição criticamente com o material do manuscrito de Winchester. O que chega no Brasil, até hoje, é a edição mais tradicional de Caxton. E essa foi a nossa decisão, né? Nos diferenciarmos, oferecendo a versão definitiva da morte de Arthur para o público brasileiro. O processo do livro, o processo da criação gráfica do livro, começa essa escavação que eu faço. E o que tem de arquivos, de iconografias originais, ilustrações, capas, enfim. Eu encontrei 2 eixos centrais que foram os eixos que não só nortearam o projeto, mas que eles estão presentes no projeto. Um deles é o manuscrito, né? É o de Winchester. É aquilo que se conhece como mais próximo de um original. E a outra fonte central para o projeto foi a primeira versão impressa do livro na Inglaterra, pelo William Caxton. Ele é ilustrado com xilogravuras. Ele é do período dos incunábulos, né? Então, o período do Gutenberg até mais ou menos a virada até o Aldo Manuzio, que é na virada do século XVI, a gente chama de período dos incunábulos, que é o período em que o livro impresso estava, vamos dizer, encontrando a sua forma. Ele estava ainda saindo do manuscrito e tentando achar como é que ele ia ser impresso, como é que ele ia se cristalizar. E na virada do século XV para o XVI, o Aldo Manuzio, principalmente ele, mas outros editores da época, eles definem o livro, que é basicamente o livro que a gente conhece hoje. Então é um livro que tem aquela cara meio de um livro impresso tentando ainda lembrar um manuscrito medieval. O projeto gráfico do livro, ele não tem nada, todo o material iconográfico desse livro, ele é essencialmente material iconográfico histórico que eu resgatei e recombinei, que é basicamente o quê? Eu estouro as ilustrações, eu mesclo as letras dentro das ilustrações, eu pinto com a paleta de cor, que é uma paleta de cor que faz sentido no universo do século XV, no universo também um pouco antes, medieval, mas eu pinto de um jeito solto. Para quê? Para a gente entender que o livro tem essas 2 dimensões. A narrativa iconográfica ela é histórica, sim, tudo ali é histórico, mas estamos em 2026. Você olha, você tem coisas claras aí, não só sobre a obra específica, mas sobre esse universo do livro do fim da Idade Média, do começo da imprensa. Queríamos construir algo que fosse autêntico e unitário. Então ela, de um ponto de vista gráfico, né, é uma edição extremamente ornada, extremamente rica em ilustrações. As ilustrações foram construídas em cima da estética do próprio manuscrito de Winchester. Tomamos a decisão de usar abundantemente o vermelho, porque essa é uma característica também bem marcante do manuscrito. A gente quis reconstruir algo do zero que formasse uma unidade estética e material. A lenda do Rei Arthur, ela é muito forte na ideia de que quando mais o povo precisar, né, quando mais o povo estiver sofrendo, mais oprimido estiver o povo, neste momento retornará o rei que encarna o heroísmo, encarna a virtude e será uma liderança restaurativa legítima. O fascínio da população pela virtude em um mundo difícil, cruel, em que às vezes viver ideais de heroísmo não é fácil ou até não é possível, é impossível. As realidades práticas da política, etc., tornam isso impossível. Isso tudo está muito encarnado na nossa literatura de cordel, né? Tem um lugar guardado para ela no coração do brasileiro. Ainda que ela nunca tivesse chegado no Brasil, nós teríamos o nosso Rei Arthur. Em termos gráficos,
Essa edição ela é mais do que especial, não só pela óbvia riqueza dos materiais, do tamanho, da capa dura, do box, mas, acima de tudo, porque ela traz para esse projeto gráfico toda a história da construção iconográfica desse livro. Eu acho que ele sempre vai ser necessário, porque ele é um mito, e o mito não morre. A Idade Média ela tem a sua própria mitologia, e ela está centrada em Arthur, né? Esta é a joia da coroa da sua coleção e é de fato para deixar de herança. Essa edição tem uma autonomia, não é uma coisa que você fala, ela é melhor ou pior, não. Ela é uma edição que não tem igual.